Boa noite! Vamos falar sobre competência por prerrogativa de função do STF e suas limitações. A nossa equipe é composta por Decirvânia, Emanuela, Esther, João, Joseval e Victória. O foro por prerrogativa de função está longe de representar um privilégio, como muitos pressupõem. O foro especial por prerrogativa de função é destinado a assegurar a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções. A origem do foro por prerrogativa de função, também chamado de foro privilegiado, remonta ao fim do Império Romano, período no qual a Igreja Católica, influenciando as regras do processo criminal, incentivou a criação do foro especial para o julgamento de determinadas pessoas, como senadores e eclesiásticos. No Brasil, a garantia política, ou foro por prerrogativa de função, é uma constante em todas as constituições. Registra-se que apenas o Ato Institucional número 5, o AI-5, de 1968, ao suspender os direitos políticos, suspendeu a prerrogativa de foro das autoridades. Partiu daí, então, a insinuação que a imunidade formal consistiria em privilégio. A constância do foro por prerrogativa de função na experiência nacional se deu porque tal disposição confere garantias políticas às autoridades públicas de não terem de se submeter a demandas possivelmente levianas e, ainda, terem como juízo natural um conjunto de juízes mais experimentados na vida forense, de modo que cada decisão ou orientação do processo seja tomada por magistrados que sejam menos suscetíveis a pressões externas, além da perene garantia do colegiado. O Supremo Tribunal segue uma linha de restrição da garantia política do foro por prerrogativa de função, e nesse sentido, vigia, até 1999, o enunciado sumular número 394, o qual dispõe: cometido o crime, durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. O foro por prerrogativa de função alcançava o processo até depois de a pessoa ter saído do cargo. O enunciado sumular número 394, porém, foi cancelado, ao argumento de que o reconhecimento da prerrogativa de foro em favor de ex-ocupantes de cargos públicos transgrediria os princípios republicanos e de igualdade. O STF estabeleceu ainda que, após o fim da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentar alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava por qualquer que seja o motivo. Como regra, o protegido pelo foro por prerrogativa de função que deixar o cargo não mais continua sendo julgado perante o STF. Mas existem duas exceções à regra. O STF continuará sendo competente se o julgamento já havia sido iniciado, e o STF também continuará sendo competente se a renúncia se caracterizou como fraude processual. A competência por prerrogativa de função cessa quando encerrado o exercício funcional que a justificava, ainda que se trate de magistrado ou membro do Ministério Público. O foro privativo é uma prerrogativa do cargo ocupado e não da pessoa física, também chamado de regra da atualidade, quando se trata de um crime comum praticado por deputados e senadores, desde a expedição do diploma
serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. A competência será desta Corte e somente enquanto durar o cargo ou mandato. A partir do momento em que foi aberta a sessão e prolatado o voto, a renúncia ao cargo ou o fim do mandato eletivo não terão mais influência na competência que foi firmada no momento em que se iniciou o julgamento e o STF continua sendo o responsável pelo julgamento. É isso, pessoal.